Por que temos tendência a ganhar peso na menopausa? Bom, quando começa a ocorrer as quedas hormonais, o nosso corpo vira uma confusão, vira um alvoroço e o corpo sai procurando desesperadamente por hormônio. E aí o corpo entra numa crise hormonal. Nessa hora acontece o quê? O nosso corpo libera uma resposta, um sinal de crise, e aí entra em cena um herói para tentar solucionar o problema, para procurar hormônio. Esse herói se chama SHBG. É a proteína ligadora de hormônios sexuais. E aí libera SHBG na corrente sanguínea e vai aumentando esse HBG. E ele sai procurando os hormônios que não vai encontrar porque você não está mais fabricando esses hormônios, não é mesmo? E o SHBG continua subindo. Quando acontece isso, ela desencadeia vários processos metabólicos que vão resultar numa crise metabólica, numa crise hormonal. Quando estamos com crise hormonal, existe uma resposta no corpo para reserva, para depósito. Então, todo o seu metabolismo está preparado para fazer uma reserva de energia. Tudo que você comer não vai gastar, o corpo trava isso. Você vai reservar. Então, você vai aumentar gordura. Tudo isso acontece por causa desse alerta do organismo avisando: ei, estamos numa crise metabólica, acorda aí, gente, vamos poupar, vamos guardar. Entendeu? E aí justifica vários sintomas da menopausa e o sobrepeso vem a galope. Começamos esse vídeo, que será o primeiro de uma websérie de 4 episódios, para falar de excesso de peso, de sobrepeso e da obesidade na menopausa. Não se tem notícia de outra época onde tantas mulheres na menopausa que estivessem tão obesas como agora. Estima-se que em torno de 70% das mulheres na menopausa estejam com sobrepeso ou já obesas. Isso é muito sério, porque junto com esse dado alarmante, vem outra estatística nos dizendo que a maior incidência de câncer de mama é entre as mulheres de 45 e 50 anos. Mas o que o excesso de peso tem a ver com o câncer de mama? Eu diria que tudo, né, gente? Porque as células cancerígenas têm um sistema próprio e se alimentam exatamente daquilo que nos fazem engordar. Dos carboidratos simples e refinados, dos açúcares, de toda a tranqueira que a gente insiste em colocar para dentro do nosso corpo através dos produtos alimentícios. Então é isso, começamos hoje mais uma websérie para falar desse mal que, claro, como vimos no início do vídeo, tem sim fatores hormonais, mas que de longe são os únicos responsáveis por essa realidade, muito pelo contrário. Então, antes de nós falarmos nesse primeiro episódio o que está levando as mulheres na menopausa a engordarem tanto, já vou pedir para você patrocinar esse canal aqui, dando o teu like, compartilhando o vídeo e também se inscrevendo no canal se você ainda não está inscrita. E claro, deixa no final do vídeo o seu comentário, tá bom? Essa é a forma que você me ajuda a ajudar mais mulheres, mais seres humanos que estão sofrendo com isso e literalmente não sabem para onde correr. Sejam bem-vindas e bora fazer esse canal crescer, levando informações e conhecimento para que não se acostume com a ideia de que é normal a obesidade ou até mesmo o excesso de peso na menopausa. Não, não é normal. Pode ser comum, mas normal não é e muito menos saudável, certo? Há alguns dias atrás, eu estava em casa, bem tranquila, trabalhando no meu computador, preparando uma aula, e eis que entra uma mensagem no celular de uma grande amiga minha, muito querida, a Michele, que me diz no WhatsApp: amiga, há quanto tempo não nos falamos? Estou com muitas saudades das nossas conversas, saudades de te ver, conversar pessoalmente, como a gente fazia antes da pandemia. Tenho tantas novidades para te contar, vamos nos ver? Rapidamente me veio à cabeça ótimas lembranças da Michele. As risadas, as longas conversas e até alguns perrengues que eu a ajudei a passar quando ela terminou um relacionamento abusivo com o então marido e pai dos seus 2 filhos. Foram momentos muito desafiadores, porque como ela dependia dele para viver, para morar, enfim, para pagar as contas, já que ela tinha 2 crianças pequenas e que dependiam dos cuidados dela em tempo integral, Michele não trabalhava nessa época, o que deixava a situação mais complicada ainda. Mas pensando nisso tudo, me bateu uma saudade enorme dessa amiga querida e no impulso eu respondi a ela: vamos nos encontrar? Afinal, ambas já tínhamos feito as 2 doses da vacina, então por que não, né? Marcamos então para tomar um café num shopping que ficava mais ou menos
no meio do caminho da minha casa e da casa dela, para economizar tempo no trânsito, né? Isso já aconteceria no dia seguinte, tamanha nossa euforia de nos vermos. Na hora marcada, eu já estava no local definido para o café e aguardava a Michele ansiosamente. Afinal, fazia mais ou menos 2 anos que eu não a via. A pandemia fez isso, né, gente? Nos tirou o convívio com os amigos, familiares e, ao contrário do que esperávamos, não foram apenas alguns meses, acabou virando quase 2 anos mesmo. Eu pedi uma água com gás e quando fui servir o meu copo me deparei com uma voz dizendo: "Mas olha se não é a Neila". Eu olho e encontro uma outra velha amiga, a Márcia. Foi uma surpresa muito boa ver essa minha amiga também, que há anos eu também não via. Expliquei rapidamente que estava esperando a Michele e ela aceitou o meu convite de se juntar a nós naquela reunião de amigas. A Michele chegou e não preciso dizer que foi uma festa, né? Mas aí chega o garçom e pergunta o que nós iríamos comer e beber. Eu, para ser educada, pergunto: "E aí, gurias, vamos pedir um café?" Eram mais ou menos 15 horas da tarde e eu havia feito uma bela refeição no almoço, já avisando o encontro que provavelmente teria algumas tentações gastronômicas pulando aos meus olhos. Mas claro que um corpo bem nutrido consegue resistir com mais facilidade a isso. Mas pelo que eu pude perceber, tanto a Michele quanto a Márcia não haviam pensado do mesmo jeito. E foi um tal de pão de queijo, empadinha, torta de morangos e um brigadeiro enquanto se esperava pelo resto. Para não ficar me sentindo um peixe fora d'água ali no meio das duas, eu pedi um chocolate 70%, que era o que eu pude perceber que poderia me salvar perante todo o resto. Quando elas me questionaram se eu não ia pedir algo para comer, eu argumentei que tinha almoçado tarde e, portanto, não estava com fome. Eu pude perceber nas minhas duas amigas que elas estavam bem acima do peso. E não preciso dizer que essa foi a primeira queixa delas, que tinham ganhado peso na pandemia. A Michele é 10 anos mais nova do que eu, portanto, com 45 anos e vivendo os primeiros sintomas do climatério. Na verdade, era a que mais estava com excesso de peso. Ela nos contou ali que tinha engordado mais ou menos uns 10 quilos na pandemia. Já a Márcia, que tem a mesma idade que eu e, portanto, está já na menopausa, disse suspeitar ter engordado uns 10 a 12 quilos. Mas, na verdade, era visível que todas as duas estavam equivocadas e deveriam estar com mais do que relatavam. O ponto, então, é que a pandemia engordou as mulheres na menopausa? Pode ser que tenha contribuído para isso, porque o confinamento deixou as pessoas mais ansiosas, mais sedentárias e mais procrastinadoras. Mas aquele banquete regado a café, que era para ser apenas um café, me mostrou que a mentalidade e muitas crenças culturais nos levam para um encontro de confraternização com a ideia que é um encontro de comemoração, onde se come para ter compensações emocionais. Por exemplo, faz tempo que não nos vemos, que merecemos então comer um pão de queijo, tortas, brigadeiros, ou já que eu engordei 15 quilos, vou comer isso tudo e na semana que vem eu começo uma reeducação alimentar, uma dieta. Só que essa semana que vem não chega nunca, porque vai ter mais encontros comemorativos, afinal eu tenho que conviver socialmente com as pessoas. Na verdade, os encontros com amigos ou reuniões de negócios viram motivo para uma verdadeira orgia alimentar, onde eu vou comer doces, salgados, bebidas açucaradas ou bebidas alcoólicas e por aí vai. E aí, a menopausa leva toda a culpa por nos engordar. Será? Vocês sabiam que quando a menopausa chega pela bagunça hormonal que acontece, nós ficamos propensas a engordar sim, mas isso só é responsável por 1 a 3% desse aumento de peso, ou seja, nós só engordamos de 1 a 3% a cada ano da menopausa, e isso quer dizer que se eu pesava 60 quilos eu posso aumentar no máximo 1,8 kg por ano e não 5, 8, 10 quilos no ano por conta da menopausa. O que faz esse aumento todo de peso é o seu comportamento, são as suas escolhas alimentares e as suas associações. O nosso cérebro funciona por associações. Nós vamos associando as coisas ao nosso cérebro e o nosso comportamento se determina assim, por repetição. Entendam, as nossas emoções são programas de ação coordenadas pelo cérebro que regrutam o corpo inteiro para gerar um comportamento. Então, se eu não olhar as minhas emoções, entendê-las e gerenciar isso conscientemente, é fato que o meu corpo todo vai sofrer as consequências disso. E talvez a obesidade na menopausa seja o primeiro e mais importante gatilho para que eu fique escrava de um padrão vicioso.
onde eu não gerencio as minhas emoções, meu corpo sofre com isso, aí eu gero mais emoção negativa, que vai resultar num corpo mais inflamado ainda e mais doente, que vai gerar mais emoções negativas. Percebe que vira uma bola de neve que só vai crescer e fazer com que eu me perca de mim mesma? Eu confesso que saí desse encontro frustrada porque vi duas grandes amigas muito queridas completamente envolvidas por padrões comportamentais errôneos e que isso estava levando elas para um caminho muito triste, o caminho da obesidade. E é isso que nós vamos ver no próximo episódio, que caminho é esse que nosso cérebro faz e que nos leva a nos autodestruir. No terceiro episódio, vamos conhecer outro vilão que nos leva a engordar cada vez mais na menopausa. E no quarto episódio, eu te conto o que eu fiz para ajudar as minhas amigas e que você pode fazer também. Caso você esteja interessada no autoconhecimento e queira dar um passo a mais, eu te convido para vir para dentro do nosso grupo fechado do Descomplica a Menopausa, com mais de 11 mil alunas que decidiram assumir a sua saúde. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o nosso programa e se inscrever se quiser. Um beijo!